Olá! O projeto que submete a demarcação de terras indígenas ao Congresso Nacional provocou manifestações nos dias de votação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, mas ainda terá de passar pelo plenário. O texto aprovado traz temas polêmicos, como o chamado marco temporal, e também mudanças sobre o usufruto dos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas. E para discutir o texto, que se baseia em um projeto de 2007 e outras 13 propostas que tramitam sobre demarcação de terra, os convidados desta edição do Câmara Debate são dois integrantes da CCJ. São os deputados Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Bem-vindos, deputados. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que é? Como diz aquele vivente, né? A todas as pessoas que estão nos acompanhando, a nossa saudação. Eu que agradeço mais uma oportunidade para troca de ideias e saberes pela TV Câmara. Bom, deputados, eu gostaria que os senhores avaliassem primeiro o marco temporal da demarcação, que é um dos itens mais polêmicos, que quer dizer que somente até o 5 de outubro de 88, que foi a data da promulgação da Constituição Federal, é que serão reconhecidas as demarcações. Primeiro, então, deputado Giovanni Querini, o senhor poderia avaliar? Bom, primeiro, é um prazer enorme estarmos aqui fazendo um debate de alto nível, sendo entrevistado por você, Regina, e também ao lado desse batalhador parlamentar, que é o Reginaldo Lopes. E dizer que nós podemos divergir, mas na realidade eu vejo que todos nós queremos a mesma coisa no Brasil. É uma segurança jurídica. E nós vivemos desde 88 uma insegurança jurídica. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos muitas disputas, estamos tendo muitas disputas diárias, e que sempre vem aquela história, afinal, a Constituição de 88 garantiu para aqueles povos que estavam nas suas áreas, ou todas as áreas que forem reivindicadas por indígenas poderão voltar a ser dos índios, mesmo que um agricultor esteja morando de boa fé, com título, com escritura de mais de 100 anos. Essa é a resposta que eu estou querendo nessa comissão e que eu estou tentando imaginar que o índio brasileiro é aquele que é latifundiário, hoje tem 117 milhões de hectares de terra, isso representa a França e a Inglaterra junto. O índio é latifundiário, só que passa fome, vive de Bolsa Família e não tem saúde no Brasil. Então, estou imaginando que, aprovando um projeto dessa natureza, nós estaremos levando dignidade para os índios brasileiros. Aliás, tem muitos eleitores índios e tem muitos amigos índios e que estão do meu lado nesse projeto. Deputado Reginaldo, inclusive, o Supremo já tinha decidido contra o marco temporal, quando foi julgado sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol. Qual a sua posição sobre esse marco? Primeiro, quero cumprimentar Giovanni Querini, também você, Regina, que media o bate-papo, e o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. Eu queria dizer que, de fato, esse projeto, ele, na minha opinião, é inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal vai confirmar, vai reafirmar, né, que em relação a esta matéria, que não existe esse marco temporal. E, na minha opinião, para um debate sobre esse tema, deveria ser um projeto de lei, no mínimo, complementar. Mas o mais importante é que, na minha opinião, esse debate é desnecessário, porque agrada mais a nossa imagem internacional, inclusive para o setor do agronegócio. Nós somos um país que temos aí grandes possibilidades
de alimentar o mundo, de ser um verdadeiro exportador. Para além dos 100 bilhões de dólares, podemos exportar um PIB que nós temos hoje, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. É lógico que, para isso, nenhum brasileiro pode ficar para trás, passar fome ou ter dificuldade com a questão da alimentação. Segundo, precisamos nos preocuparmos com a imagem. E a nossa imagem, a cada projeto inconstitucional, desnecessário, porque a Constituição de 88 decidiu, né, que a demarcação não passa pelo Parlamento brasileiro, a nossa imagem ela fica um pouco mais arranhada. Ou seja, o mundo exige hoje, né, uma preservação do meio ambiente, né, da natureza, dos biomas, né, das nascentes, das veredas, dos rios. Não admite hipótese alguma produto sem qualidade, produto que não seja mais saudável, meio de produção, não pode ter trabalho análogo ao trabalho escravo, trabalho infantil. O mundo consegue obter informações muito rápidas nesse século XXI. E a cada momento, eu acredito que nós estamos arranhando esta imagem e sofremos aí consequências. Por exemplo, por que os 28 países da comunidade europeia ainda não ratificou o acordo com o Mercosul? Porque tem dúvidas, né, pela política ambiental em curso, pelo ataque às comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, e agora, gravíssimo esse projeto, que é um ataque, né, às terras demarcadas da comunidade indígena. Os índios não são donos das terras. Quem é dono é a União. Ele tem o usufruto. E é fundamental porque garante esse equilíbrio do meio ambiente. São guardiões, né, com cultura milenar em relação à proteção do nosso meio ambiente, que é fundamental, inclusive, para um país que quer produzir e produzir alimentos de qualidade. Ora, deputado Querini, como lembrou o deputado Reginaldo, alguns juristas consideram a proposta inconstitucional, até porque ela não altera a Constituição, é só um projeto de lei. Nesse caso, esse projeto não vai provocar uma judicialização da matéria? O Brasil é cheio de judicialização. O Brasil aprendeu a não respeitar o parlamento. Então, infelizmente, as minorias perdem nas votações, e que eu entendo que a minoria deve ser respeitada, mas a minoria não pode determinar o caminho, a ponto que foi criado dentro da Câmara, nesse momento, um palco de guerra. Na verdade, nós não estamos discutindo o projeto, estamos sendo ameaçados todos os dias, ali tudo fechado, tudo trancado, e, inclusive, aqueles que são contra o armamento para a população defendem que os índios venham de flecha, jogando flecha no pessoal que faz a segurança na Câmara. E eu acho, o deputado Reginaldo tem toda a razão, a imagem do Brasil lá fora é muito importante. Só que é o seguinte, uma coisa é a imagem, outra coisa é o olho grande da Europa em relação ao Brasil na produção de alimentos. O Brasil produz alimentos hoje para um país como a Índia, né? Mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes comem, sabe com que área de terra plantada? Com 7,8% do território nacional, que é onde os agricultores fazem essa plantação, enquanto nós temos, ao mesmo tempo, 14% do território nacional nas mãos dos índios, e eles não podem arrendar, eles não podem explorar, só que essa exploração acontece de forma ilegal. Os agricultores contratam, fazem contrato de gaveta e arrendam as terras indígenas por preço vil, que não entra, que não paga imposto. No Amazonas, no norte do Brasil, saem todos os dias aviões cheios de nióbio, de ouro, de diamante das áreas indígenas, porque as áreas indígenas brasileiras são as que mais têm riqueza no mundo e são explorados de forma ilegal. Nós queremos é que tudo isso seja feito com transparência. Né? Esse projeto não é inconstitucional porque ele regulamenta um artigo da Constituição. Ele não é inconstitucional. É constitucional, sim. Por isso que nós estamos votando ele. Estamos trazendo para o parlamento. Tem coisa mais democrática do que trazer para o parlamento e não para o antropólogo? Como é que é feito hoje uma demarcação? Um antropólogo,
um antropólogo sozinho diz de forma secreta, sigilosa, aonde é a área indígena. O índio não precisa mais de terra no Brasil, o índio precisa de dignidade, até porque esse projeto não foi aprovado ainda. Como é que os índios estão passando fome? Esse projeto vai levar fome para o índio, mas o índio já está passando fome. Esse projeto vai levar invasão nas áreas indígenas, mas as áreas já estão invadidas pelos garimpeiros, invadidas por alguns maus agricultores. Então, nós queremos regularizar isso, ou por esse projeto, ou por qualquer um outro, que realmente o índio não seja presa fácil das ONGs internacionais, presa fácil de alguns partidos políticos, presa fácil da FUNAI, presa fácil do CESAI. Então, nós queremos seriedade nisso, não pode mais continuar assim, sinceramente. Vamos ver se vai ser esse projeto, nós vamos ter que discutir outro. Mas o índio hoje é uma vítima do sistema, e nós queremos que o índio seja rico em latifundiário no Brasil. E é isso, que tenha celular, que tenha Wi-Fi, que tenha carro, que tenha dignidade. O Brasil é um só, e todos nós temos que viver nesse nosso paizão aí que tem lugar para todo mundo, inclusive, especialmente para os índios, que são os primeiros moradores e que têm o dobro das terras dos agricultores do Brasil. Agora, deputado Reginaldo, hoje a gente tem, por exemplo, no Mato Grosso, tribos que formaram cooperativas, que estão plantando soja, criando gado, até explorando o ecoturismo. Regulamentar essa atividade econômica não seria favorável também para os povos indígenas? Primeiro, é de obrigação do governo federal, da FUNAI, da CESAI, do IBAMA, da Polícia Federal, fazer todo o processo de investigação. E, de fato, esses órgãos hoje estão sendo desmontados porque sofrem ataques se eles cumprirem o seu papel constitucional. Então, se isso ocorre, de fato, é incompetência do próprio governo federal. A regulamentação, ela tem outra preocupação, na verdade, que é regulamentar essa exploração. Os indígenas têm a terra, são guardiões para as próximas gerações. Então, eles não querem fazer um sistema produtivo predatório, porque eles têm preocupações com seus parentes. Então, não é por falta de terra que o Brasil não se torna ou se não tornará o maior produtor, porque já é o maior exportador. O que não falta são terras improdutivas. E não é também verdade que os índios têm o maior percentual de terras. Tem 1% dos produtores, dos grandes produtores, que concentra aí quase 30% das terras. Então, de fato, as terras indígenas pertencem à União e eles são guardiões. Eles fazem uso fruto e eles preferem fazer isso dentro da cultura familiar, dentro da cultura da subsistência. Não é para uma exploração predatória. Agora, deputado Querini, a exploração de minérios com garimpo, ela não traria ainda mais conflitos nessas áreas demarcadas, já que também vem a contaminação por mercúrio, malária e até a prostituição nessas regiões? Pois é, no Brasil se tem muito essa ideia de não regulamentar as coisas. Nós levamos muito tempo para regulamentar essa questão indígena, e isso dá margem de muita disputa, inclusive nas próprias aldeias. O cacique briga com aqueles que não votaram para ele, para ser cacique, ele manda embora. E a FUNAI dá sustentação. No Rio Grande do Sul nós temos índios que foram tocados pelas suas aldeias, no DENIT, na SEASA, na CE, que os processos se arrastam por 20 anos. E a FUNAI dá sustentação. Então, a primeira coisa, deu diferença dentro da aldeia, o índio não pode tocar o seu semelhante. Se ele tem cuidado com o futuro, eles tocam as pessoas assim como fossem qualquer coisa. E eles vão ter que morar para a beira da estrada, tentando arrumar outras terras. Isso acontece inúmeras vezes dentro das aldeias. Eu conheço no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí um potencial enorme no meio indígena. Agora, nós não podemos mais viver dessa forma, com essa insegurança jurídica. Afinal, a Constituição de 88 não fez um marco legal. A hora que essas aldeias estivessem todas demarcadas,
vamos continuar demarcando para mais 50 anos, os agricultores vão ficar sendo ameaçados porque veio um antropólogo e botou um osso indígena ali perto da casa dele e disse que aquela área é indígena. Isso aconteceu, tem denúncias, teve a CPI da FUNAI, teve um monte de denúncias, aonde mostra que, infelizmente, os índios estão sendo usados no Brasil. E o índio vai nos agradecer muito quando esse projeto for aprovado em plenário, porque eu quero dizer para vocês, o índio quer dignidade, o índio quer ter seu celular, quer ter seu Wi-Fi, quer ter seu carro, quer poder explorar suas terras. Pergunta para os índios, para aqueles que realmente querem trabalhar, querem fazer esse país melhor, se eles não querem ser igual aos outros brasileiros nesse país. Deputado Reginaldo, o texto também aprovado, ele permite o plantio de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas, o que não era permitido até então. Isso não vai provocar também afetar o meio ambiente nessa região? Olha, isso é quanto à tradição indígena, né? Eles têm na biodiversidade a sua grande riqueza, né? Seu grande conhecimento. A questão do projeto é que ele procura fazer uma terceirização das terras. Na verdade, ao invés de enfrentar o problema da grilhagem, das mineradoras irregulares, né, do garimpo, nós queremos, então, permitir uma guerra entre os povos indígenas para fazer uma terceirização, né, para uma exploração que não faz parte da cultura indígena. Lembrando que nós temos outras terras, né, e essas terras, pela Constituição, né, se fosse discutir marco temporal, é bom lembrar que quando chegaram aqui os portugueses, os indígenas já estavam aqui. Então, na verdade, eu acho que é desnecessário esse debate. Esse debate não é construtivo. Eu volto a repetir, ele agrava muito nossos conflitos, né? Ele traz o Brasil para uma pauta não civilizatória, né? Do qual contribui muito para a imagem internacional do país e não resolverá, né? Porque nós queremos, de fato, ditar regras para uma cultura milenar, né? A cultura da democracia nas comunidades indígenas, aqui eu convivo, deputado Cheirinho, em 12 comunidades indígenas, né? Eu não tenho presenciado esse tipo de exploração, não tenho presenciado esse tipo de conflito entre as tribos, muito pelo contrário. Há uma tradição democrática de escolha, né, de processos internos que faz parte da cultura indígena. Portanto, eu acho que nós temos que respeitá-los, né? Essa é a nossa cultura dos nossos povos originários. Eu acho que cabe ao país respeitar. Ao tentar trazer para o parlamento a demarcação, não só a demarcação futura, mas também poder rever algumas demarcações na perspectiva de redistribuir as terras indígenas para a reforma agrária. Isso é uma agressão, né, aos nossos povos originários. Então, por isso que a minha posição é o contrário. Eu acho que esse projeto não contribui. E, além que, se é para regulamentar a Constituição, no mínimo, deveria ser um projeto de lei complementar. E, deputados, por último, nossa última pergunta, qual a possibilidade de realmente vir a ser votado ainda neste ano no plenário, já que nós temos a maioria dos projetos voltados para a pandemia? Eu espero que esse projeto seja votado, porque nós precisamos debater, sim, quem é que é o dono do Brasil? Essa narrativa de dizer que eles são povos originários, eles são, mas e nós? Negros, italianos, alemães, não somos brasileiros? Eu tenho um nome italiano, mas a minha mãe era negra. Então nós temos que ir embora do Brasil? Essa narrativa não cola. Nós precisamos, sim, dar dignidade para os índios. E a dignidade, será que 16 mil índios precisam de 1.793.000 hectares de terra, que é a Raposa Serra do Sol? Só a Raposa Serra do Sol é maior que a Itália. Só a Raposa Serra do Sol é maior que a Itália. E as áreas indígenas do Brasil, será que é terra? Mas se é terra, o índio está passando fome. O índio vive de Bolsa Família.
O índio vive de ONGs, as ONGs internacionais que estão lá faturando, ganhando, levando o nosso ouro embora, como fôssemos colônia. A colônia de Portugal está dentro das áreas indígenas. Nós temos que mudar isso. Nós temos que dar dignidade, os índios têm que aproveitar a riqueza e a sociedade brasileira também tem que aproveitar, porque é nosso, não é só dos índios. Então vamos mandar todo mundo embora, vamos deixar só os índios aqui. Não é assim. 10,8% do território nacional. Será que é pouca terra? Precisa mais terra ainda. E os agricultores produzindo toda a produção de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, com 7,8% do território nacional. Não é a terra que falta para o índio, não. O que falta é o índio ter liberdade, se libertar. O que falta para os índios é a carta de alforria. Essa é a carta que nós queremos dar. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Mais um minutinho para o deputado Reginaldo concluir, por favor. Nós temos que libertar os nossos indígenas da ganância humana, né? Os latifundiários, os garimpeiros, né? Dos fazendeiros, dos latifundiários, e dar a eles verdadeiramente a liberdade. Eles têm a liberdade. Eles vão decidir. E tem um processo de produção coletiva, né? A propriedade não é individual, é da sua cultura, é da tradição. O mínimo que o parlamento pode é respeitar essa cultura e essa tradição e respeitar a nossa Carta Maior, a Constituição de 88. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Câmara Debate, por esclarecer para nossos ouvintes e espectadores sobre esse tema que está sendo tão debatido aqui. Muito obrigado, um abraço, Reginaldo, um abraço a você. Que Deus abençoe. Eu conversei sobre as mudanças nas regras de demarcação de terras indígenas com 2 integrantes da CCJ, deputados Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.